Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério, Sapiens? Fala, Sapiens! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério, Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou o Renan. Eu sou a Thalita. E eu sou a Isadora. E antes da gente cair de vez no episódio de hoje, a gente precisa passar alguns recadinhos iniciais, né? A começar pelo financiamento do projeto. Já estamos há 2 anos nessa luta de tentar contribuir para a sociedade, para o Brasil, tentando trazer a discussão alguns temas que são muito importantes para a sociedade. E a gente quer sempre trazer mais coisas, né? Quer melhorar a qualidade, quer ocupar novos espaços. E para isso a gente pede a contribuição de vocês ouvintes. No começo agora a gente está fazendo através do Pix, pelo seriosapiens@gmail.com. Porém, vocês também podem acessar nosso Instagram, que lá vai ter um destaque com as instruções tudo certinho para realizar o depósito. E pode ser qualquer valor, pode ser 50 centavos, R$1, R$100. Se alguém tiver aquele 1 milhão guardado, a gente aceita, sabe? Aí a gente também recebe pelo PicPay, hein? E isso, também tem um PicPay. Só acessar o nosso Instagram, @seriosapiens, que tá lá tudo certinho nos destaques. E o que leva também ao segundo recadinho que a gente tem que passar. A gente entende que a situação no país está bem complicada. Então, há outras formas também de vocês ajudarem a gente, que não seja somente através de meios financeiros, né? Se você considera o nosso trabalho importante, quer ver ele crescendo mais, segue a gente nas redes sociais. A gente está atuando... Avalia nosso Spotify. Isso, Verdade. se você estiver escutando nosso Spotify, dá lá 5 estrelas. Se estiver no YouTube, dá o like também. Segue a gente nas redes sociais, @seriosapiens para o Instagram, mas a gente também está em outras redes sociais, só procurar por Sério Sapiens que vocês nos encontram. E venham interagir com a gente, recomendar para as outras pessoas, para os seus amigos, e é isso aí, ajuda a gente a crescer. Pois bem, Sapien, agora que a gente já deu os recados, vamos cair de vez no tema desse episódio, que, como vocês devem ter visto aí no título, é sobre os insetos. Eva, os fãs de Nossa, insetos que animação, aqui. hein? Insetos esses que basicamente são o maior grupo animal que há no mundo. E esse grupo é tão grande que é extremamente difícil colocar um número de espécies para eles, né? A gente separou aqui 2 exemplos que são dos coleópteras, que coleópteras é a ordem dos besouros, que conta com mais ou menos 350 mil espécies no mundo todo. E também tem a ordem dos himenópteras, que é a ordem das abelhas, vespas e formigas, que também é a ordem que a Thalita trabalha. E ela vai desbanjar todo o conhecimento dela aqui pra gente hoje. Nossa especialista. E essa ordem conta com algo entre 110 mil e 130 mil espécies no mundo todo. Então, se a gente juntar essas 2 espécies, dá ali próximo de 500 mil de espécies. Só que quando a gente começa a imaginar as espécies, a estimativa de espécies, somente para coleóptera, já é mais de 1 milhão de espécies que podem ocorrer. E é aquela coisa, quando a gente tem uma diferença tão grande entre espécies identificadas e espécies estimadas, mostra o quanto que a gente ainda precisa de pesquisas sobre os insetos, né? Nossa, sim. É muita coisa, né? É aquela coisa, né? Ainda hoje, eles são bem subestimados, por assim dizer. Sim. Mesmo que, cara, acho que diariamente a gente entra em contato com os insetos, né? Uhum. Seja escutando o som de um grilo, o canto de uma cigarra, ou brigando com aquele pernilongo que entrou no nosso quarto à noite. Ou talvez, sei lá, tentando matar a barata que entrou pela janela, alguma coisa assim. Sim. Mas antes de começar a desenvolver esse assunto, antes de começar a
entender mais sobre os insetos. Como que é um inseto? Como que eu identifico um inseto? Galera, eu vou falar um pouquinho agora essa parte, né, de identificação de um inseto, porque às vezes a gente bate o olho num animalzinho e a gente acha que é um inseto, fica na dúvida, né? Basicamente, o corpo dos insetos, ele vai ser dividido aí em 3 regiões principais. A cabeça, né, que acredito eu que todo mundo consiga identificar, né? Depois, em seguida, ali, o tórax e um abdômen, né? Normalmente o corpo dos insetos ele é bem rígido, né? Porque ele tem ali um exoesqueleto quitinoso que vai proteger o inseto, vai sustentar também. E uma outra característica morfológica dos insetos são os 3 pares de patas, né? Então todo inseto vai ter 3 pares de patas, ou seja, 6 patas e um par de antena. Essas são as características mais fáceis de você conseguir identificar, né? Você bater o olho ali, contar 3 patinhas e um par de antenas, provavelmente aquele animal vai ser um inseto. Ah, você é um inseto! E é legal comentar também que muitas pessoas acham, né, que aranhas, por exemplo, escorpiões, são insetos, né? Confundem, né? Eu participo de um grupo no Facebook de insetos, de entomologia, e vira e mexe, alguém chega lá com a foto de aranha, de escorpião. E é legal a gente saber a diferença desses 2 grupos também, né? Porque eles são pequenos, as aranhas são pequenas, os escorpiões são pequenos, né? Mas eles não são insetos, na verdade eles são de outra classe aí, a classe dos aracnídeos. Se você for contar as patas de um aracnídeo, vocês vão ver que na verdade eles têm 8 patas, eles não têm antenas, né? Eles têm quelíceras, pedipalpos. Então, eles têm toda uma estrutura corporal diferente da dos insetos, tá? Então, basicamente é isso. Não confundam mais aranha, escorpião com inseto, tá? E boa parte dos insetos também possuem asas, né? Apesar de também existirem insetos ápteros, né? Sem asas. Mas, normalmente, a maioria deles também tem asas. Acho que com isso já dá para identificar aí, bem tranquilo um inseto. Eu acho que vai rolar um post sobre isso, né? Então, no momento que o Sapiens estiver escutando, já corre lá no nosso Instagram para dar uma olhada se vai ter algum post que a gente ilustra bem a diferença. Já dá até para comparar com a aranha, né? Sim, Que fiquem ligados. É uma confusão bem comum essa de Sim, acontecer. sim. Então, beleza. Agora a gente entende como que é um inseto, porém fica aquela dúvida. Talvez muitas pessoas devem já ter se questionado. Como que eles surgiram? Basicamente, os insetos é um grupo bem antigo. As pesquisas mais recentes apontam que eles surgiram há 480 milhões de anos atrás, mais ou menos nos períodos Ordoviciano ou no Siluriano. E como que era a Terra nesses momentos, nesses períodos, né? O Ordoviciano foi o encerramento dele. No encerramento a gente vê uma grande extinção em massa. E aqui já abrindo um parênteses, fazendo aquele auto-merchan, né? A gente já tem um episódio que fala sobre as extinções, que é o episódio número 16, que a gente trouxe o Jorge, ele manja muito, ele faz doutorado em paleonto e consegue falar muito bem sobre isso. Então corram lá. Na verdade ele é doutor já, né? Ele já terminou. Então ele é doutor já, ele tem muito peito para falar sobre isso e ele deu várias explicações ali sensacionais. Então corram lá escutar sobre as grandes extinções. Então no final do Ordoviciano a gente viu uma grande extinção ocorrendo e o Siluriano foi marcado por um grande número de habitats propícios para vários organismos viverem ali, né? Sim, então nesses períodos, primeiro a gente vê as primeiras plantas terrestres, né? E os primeiros insetos, que eram os insetos não alados, né? Ou não voadores. E aí, com o desenvolvimento das plantas mais altas, os insetos foram também se desenvolvendo a serem voadores
numa relação de coevolução, que a gente fala que a coevolução é quando existe uma adaptação simultânea entre duas ou mais populações ou espécies, que elas interagem entre si, de forma que uma gera uma força seletiva sobre a outra. Então, o que acontece com uma delas afeta o que acontece com a outra, e elas vão respondendo uma a outra ao longo de gerações. Conforme isso que eu acabei de explicar, por exemplo, que as árvores foram ficando mais altas e os insetos foram ganhando o desenvolvimento do voo para acompanhar as árvores. Então, sugere-se que foi aí um processo de coevolução entre principalmente as plantas angiospermas e os insetos. E as plantas angiospermas são as que a gente considera o grupo mais complexo hoje em dia, que basicamente são as plantas que têm flores e frutos, né? São as maiores. Então, as grandes... Oi? Pode falar, desculpa. É aquelas que vão acabar recebendo uma classe específica de insetos, que são os polinizadores, né? Que é mais um indício dessa coevolução. Sim. Aí mais um indício disso é que as grandes radiações dessas plantas angiospermas e dos insetos foram no mesmo período, que foi no final do Triássico e se estendeu no Cretáceo. Então, mais uma sugestão aí de que elas seguem juntas. Basicamente, então, os primeiros seres vivos foram as plantas e logo em seguida já foram os insetos, né, que conquistaram o ambiente terrestre. Eles foram os dois primeiros e a partir dali, com a coevolução que a Isadora falou, a relação deles vem juntas, vem caminhando lado a lado até hoje. E a gente vai ver mais para frente como que isso influenciou na biodiversidade. Sim. E a gente veio falando até então que eles são um grupo super abundante, o mais abundante, né, nos dias de hoje. Mas, apesar disso, também estamos ouvindo falar bastante de declínio de populações de insetos, né? Vem se falando bastante sobre isso. E, assim como todas as outras espécies hoje em dia, os insetos estão resistindo às mudanças climáticas, à urbanização. A agricultura moderna também vem impactando bastante. São vários impactos causados, basicamente, pelo estilo de vida humano atual, né? Sim, as emissões de gás carbônico, a intensificação do efeito estufa, a aceleração do aquecimento global, derretimento das calotas polares, elevação dos níveis dos oceanos. Acho que a gente já está bem de saco cheio, né, de escutar essas coisas, receber alertas, né? Nós já estamos recebendo alertas há muito tempo, né? E saber também dos efeitos dessas mudanças para nós, né, seres humanos. Mas e os insetos, né? Como que eles reagem a essas mudanças climáticas, a essas alterações do clima? E não precisa ser muito inteligente para saber que, obviamente, o clima vai influenciar diretamente no ciclo de vida do inseto, né? Eles são afetados pelas mudanças climáticas, né? Então, você vai ter mudança nos padrões do ciclo biológico, mudança nas distribuições populacionais, ou seja, se você tem um inseto que migra, né, em determinado período do ano, muitas borboletas migram, né, de acordo com a estação, né, por exemplo. Então, se você tem alteração nos regimes de chuvas também, temperaturas, a gente sabe aí que as chuvas, elas influenciam muito também no período reprodutivo dos insetos, né? Assim como a temperatura, claro. Então, diante de todo esse novo, né? Não tão novo assim, né? Essas alterações climáticas aí que já estão aí, na verdade, já faz um tempo, os insetos, eles precisam se ajustar, né? Se adaptar a essas condições. Ou buscar novos locais para que eles consigam sobreviver. Então, nesse processo, certas espécies vão deixar de ocupar determinadas regiões, altitudes, né? Ou vão passar a ocupar novos espaços. E tudo isso vai modificar a distribuição desses insetos, né? E para algumas espécies, os habitats estão cada vez mais restritos, né? E colocando essas espécies em risco. Sim, algumas que não se adaptam desaparecem, né? Durante esse processo. Exatamente. A tendência é essa, né? Sim. E é importante lembrar que, assim, quando a gente fala de insetos, a gente está falando, tipo, borboleta, mariposa, grilo,
mosquitos. Cara, tem muito Sim, é uma das maiores diversidades do planeta. E a resposta de cada um dessas espécies, desses grupos, vai acabar tendo efeitos secundários, né? Aquela história do efeito dominó. Então imagina assim, digamos que uma espécie ela vai sair do habitat natural dela, porque, não sei, em decorrência do aquecimento global, ele está muito quente, ela não consegue mais viver ali. Ela vai tentar partir para outro ambiente. Só que ali, nesse novo ambiente, já tem espécies ali, sabe? Então acaba gerando uma competição com as espécies nativas dali, que vai ter outras consequências. E que, como a gente falou no começo, cara, a gente tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre os insetos. Sim. A gente não sabe como eles vão se comportar, como vão reagir em determinadas situações. E sem saber isso, a gente não sabe exatamente o que a gente está lidando. Então esse que é o ponto principal. A gente não sabe a extensão das ações que a gente Sim. vai ter. E a Thalita falou bastante sobre as mudanças climáticas, e a gente também tem que lembrar que, direto ou indiretamente, a gente tem outras mudanças ali, né? Outras ações antrópicas envolvidas, como, por exemplo, questões de poluição. A gente pode falar da poluição luminosa, por exemplo, que é um tipo de poluição muito pouco falado, mas que tem grandes impactos em populações e em comunidades de insetos. Como assim? O que é essa poluição luminosa? Basicamente, são as luzes das cidades, que é a luz de poste, que fica acesa a noite toda e tal. Você já deve ter notado que insetos costumam se juntar ali, né? Uhum. Alguém talvez sabe por que eles fazem isso? Bom, vários insetos noturnos, eles se orientam através de luzes naturais, como luz da lua, luz das estrelas, ou até mesmo da Via Láctea. E quando a gente tem uma iluminação, tal qual a gente tem nas cidades, que fica ligada a noite toda, só que de uma maneira que não é o ideal, tem vários padrões para a luz ficar confinada ali. Quando a luz vaza para os lados ou para cima, quando a gente considera a cidade toda, acaba fazendo uma fonte de luz que bate nas nuvens e acaba influenciando, bate nas nuvens e volta para a Terra. Então, somente a luz das cidades influencia um ambiente muito maior ao seu redor. E isso acaba desorientando os insetos, começam a atrair para essas fontes de luz, tipo o poste, e ali eles ficam gastando energia batendo na luz, ou sei lá, eventualmente eles até conseguem sair dali, mas já perdeu muito tempo ali, muito da energia que poderia estar fazendo, sei lá, outra coisa, caçando, se reproduzindo. Então, e isso acaba diminuindo a população dos insetos naquela região, né? E aqui eu dei toda essa explicação de somente um tipo de poluição. A gente ainda tem a poluição química, a poluição das águas, poluição do ar. Partindo para outros problemas, a gente pode falar de urbanização, que só pegar as grandes cidades do Brasil. Quanto de árvore vocês veem, sabe, em grandes centros populacionais, sabe? Tipo São Paulo. A arborização ali cai bastante e dificulta bastante para os insetos estarem ali. Embora a gente consiga ver ainda, por exemplo, barata, essas coisas, a gente não vai ver, por exemplo, insetos polinizadores, que depois a gente vai entender o valor deles. E a utilização também de inseticidas, desmatamento, queimadas, secas, tempestades intensas que a gente está vendo cada vez mais frequentemente. Então, o que acontece? Cara, a gente tem um monte de problema, um ligado com o outro, que está batendo nesse grupo, e o que esperar do futuro, sabe? Assim, todos os problemas são interligados, né? Acaba que, tipo assim, a urbanização causa diversos desses problemas e se torna um ciclo vicioso de problemas, né? Horrível. Eu sempre fico meio, assim, até preocupado, porque sempre que a gente vem gravar um episódio que começa a falar desses problemas que estão todos relacionados, é só aquele meme daquele cara na lousa, um monte de pontinho assim, tudo relacionado, sabe? Bate um desespero, porque você fica assim, gente, por onde que começa? Porque parece que tudo tá errado. Assim, todos não parece, né? Não parece estar. Dos sistemas estão errados. Não parece não, né? Está... É difícil. E aí você comentou da poluição luminosa, eu lembrei também da questão dos vagalumes, né? Que bastante gente vem comentando sobre isso, até que a gente não vê mais vagalume praticamente hoje em dia.
E se você ver, vai ser assim, numa área muito remota, no meio do nada. E era uma coisa que era bastante comum, a geração dos nossos pais, as crianças brincavam bastante com vagalume, né? É um bicho bastante que as pessoas gostavam bastante, né? Fofinho, Diferente, luminoso. E uma das hipóteses que explica o sumiço deles nos dias atuais é justamente essa poluição luminosa, porque eles são luminosos, entre aspas, né? Eles têm bioluminescência e eles usam essa luz própria para se comunicar entre si e para se reproduzir. Essa reprodução deles depende da bioluminescência deles. Então, os ambientes urbanos são muito luminosos e atrapalha essa comunicação entre eles. Os casais não conseguem se formar, se encontrar, acaba acontecendo tudo de forma muito perturbada. E tá levando ao declínio das populações, né? Eles não conseguem se reproduzir por causa disso. O que, ai, gente, é horrível, né? Falar disso. Não, Já só dá o desespero. E aí, com esse problema, né, do sumiço dos vagalumes, a gente já pensa também no grupo ali que se alimenta deles, né? Sim, Porque não tem como você pensar que tem uma espécie, né, ali que está desaparecendo, que está sumindo, sem pensar naquela espécie que depende, né, que se alimenta dos vagalumes para sobreviver, sim. né? Como é o caso dos anfíbios, né, dos sapos, por exemplo. A gente sempre via vagalumes, sempre via ali um bando de sapos se alimentando desses vagalumes. E hoje em dia a gente não vê mais também tantos anfíbios assim, né? Sim. Muitos animais têm, né, a alimentação baseada em insetos. Sim, sim. Aves, morcego, acho que também, né? Sim, mas pensando também nos anfíbios, porque é outro grupo aí que tá correndo risco, né? Sim. Que tá sofrendo. E essa é a complexidade, né? Que, por exemplo, os anfíbios, eles sofrem diretamente por causa das mudanças climáticas, e indiretamente porque o alimento deles vai cair e eles não têm como se alimentar. Então, tipo, não é somente um efeito único e tal, são efeitos que se somam. Assim como nos insetos, a gente vai ver vários exemplos que são efeitos que se somam, né? Sim. Uhum. E tem vários exemplos, né? Desse tipo de efeito cascata. Tem também um caso de algumas borboletas coloridas na Amazônia que estão sumindo por causa das queimadas, né? Porque com o número de queimadas aumentando, certos ambientes já estão se tornando muito acinzentados e queimados. Então, quem vai se estabelecer ali são insetos que estão mais de acordo com essa coloração, porque eles conseguem se manter camuflados nesse ambiente, sendo que antes eram animais coloridos que estavam de acordo. Então, parece que tem uma espécie de borboleta que já não está mais tão presente por causa desse tipo de situação. Cara, Olha aí, que tristeza, né? É uma tristeza, as borboletas estão ficando com cor de fumaça. É horrível, porque, sei lá, a gente pode até tentar fazer um post sobre isso, né? Sobre como é o padrão de borboleta, pode ser uma coisa absurda, sabe? Aquelas cores fortes e são lindas. Sim. E imaginar que está sendo uma coisa. A gente está passando a ver mais indivíduos. É muito triste, velho. Porque a colorida não fica mais bem camuflada no ambiente cinza, né? Aí ela acaba sendo predada. Sim. Então essas populações vão começar a declinar, seleção natural, né? E vai começar a sobreviver só as cinzas. Bom, Sapin, continuando o nosso papo agora, né? Vamos falar um pouquinho então da importância dos insetos aí na nossa vida, né? Os serviços ecossistêmicos que eles provêm na natureza, no meio ambiente, né? Eu vou começar falando. Que a gente tá quase chorando. Né? Começando então pela importância médica. Vocês sabiam que muitos insetos possuem aí uma importância médica, inclusive são objetos de pesquisa, né, em centros de saúde, como o Butantan, por exemplo, porque eles provocam uma grande quantidade de doenças, né, em seres humanos e animais, né, e em especial aqui os mosquitos, né, eles têm aí um grande potencial para pandemias e epidemias,
né? Muitos mosquitos podem atuar como insetos vetores e transmitir patógenos, né? Causadores de doenças conhecidas, bem conhecidas por nós, né? Como a dengue, né? Aqui no Brasil a gente tem muito foco de dengue, inclusive epidemia. O chikungunya, zika, malária, né? E, galera, é interessante a gente comentar aqui que a temperatura é um fator que afeta bastante a vida dos mosquitos, né? Dos insetos mosquitos aí. Já foi demonstrado em laboratório que quando você aumenta a temperatura do ambiente, causa um aceleramento entre as fases de ovo e adulto. Ou seja, quanto mais quente, mais rápido nós teremos mosquitos, Medo. né? Então, exatamente. E isso explica o aumento de casos, né, de dengue, chikungunya e zika nos meses de verão. Também tem o fator chuva, né? Nesse período aumenta a chuva, mas associado aí ao aumento da temperatura já é quente, né? Com aquecimento global, então, enfim, aumenta ainda mais a reprodução desses mosquitos, né? Além disso, galera, um outro fato aí interessante, né, é que a temperatura ela também influencia no tempo necessário para o mosquito fêmea, né, estar apto a transmitir o seu patógeno, né, o patógeno ali que ele está carregando, que ela está carregando, né. E é outro fator aí que faz com que aumente os casos de mosquitos infectados, mosquitos fêmeas, e consequentemente o número de casos das doenças nos períodos mais quentes. Outra importância dos insetos, controle biológico, né? Esse é um método que vai utilizar organismos vivos, né? Ou seus produtos para fins de controle, como, por exemplo, predadores inimigos naturais. Por exemplo, você pegar um peixe para matar mosquito, né? As vespas parasitóides, inclusive, elas são muito utilizadas, né, em controle biológico. Você pega ali uma vespa parasitoide que parasita, sei lá, uma larva que come a plantação de milho. Então, você vai pegar ali a vespinha, vai soltar na plantação e ela vai matar essas lagartas, né? Que estão acabando ali com a plantação de milho, né? Então, essa é uma opção bem bacana aí para não ficar utilizando, né, químicos em plantações, por exemplo. E um outro papel... Porque você nem comenta que você trabalha com isso, especificamente sabe, né? Eu trabalho com vespas, mas não é exatamente com controle biológico, né? Eu trabalho identificando as vespas, né? Eu trabalho com taxonomia de vespa, que é você descobrir novas espécies e descrevê-las, né? O controle biológico eu não trabalho, não. Mas eu trabalho com as vespas, é verdade. Inclusive, a gente tem um Reels muito bonitinho que explica exatamente a pesquisa que a Thalita faz. É Quem quiser dar uma verdade. Já que olhada. ela não vende o peixe dela, a gente vende por ela. Vamos lá no nosso Instagram. A gente vende Tá pra lá, ela. WhatsApp. Vão lá ver o vídeo, dar like, comentar. Isso. Vai continuando agora. Outro serviço ecossistêmico muito, muito importante, que provavelmente é o que as pessoas mais conhecem, é a polinização, né? A polinização é um processo, né, muito importante, realizado pelos insetos, né? Em sua maioria pelos insetos. Nós temos alguns vertebrados também que, como morcegos, né, que fazem, e algumas aves que fazem polinização, mas a maioria, né, são os insetos, em especial as abelhas, né? Então, é um processo muito importante, não só para a produção de frutos e sementes, né? Mas também é um processo que influencia aí na reprodução das plantas, né? Então, é extremamente importante, né? A polinização. Vocês imaginem aí um mundo sem flores, sem frutos, né? Ainda mais o Brasil aqui, que é um país tropical e exporta muitas frutas para outros países, né?
Então, e também é um processo aí, né? Os polinizadores vêm, principalmente as abelhas, vêm sofrendo aí com a demanda do aquecimento global, né? E com os agrotóxicos também, né? É verdade, Tem essa. falamos disso no No último último episódio. episódio, escutem. Ai, Na verdade, nós temos um episódio só sobre polinização, né? também. Verdade, episódio 8, escutem, tá? Quem não ouviu ainda. E, galera, também tem a entomologia forense, né? Que é o estudo aí, é uma ciência multidisciplinar de cunho investigativo, né? Meio CSI, assim, Nossa, que tem como CSI. principal que tem como principal elemento analítico os insetos e os indícios deixados por eles. Então, por meio dessa ciência, por meio desse estudo obtido com esses insetos, é possível você determinar a data da morte, né, de um cadáver que foi encontrado, determinar o intervalo pós-morte, se o corpo foi movido de um local para o outro. Tudo isso é possível sabendo com os insetos que são encontrados no corpo, né? Por exemplo, se está no estágio inicial, você vai encontrar um tipo de inseto. Se já está no estágio, né, mais avançado ali de decomposição, você vai encontrar outro tipo de inseto. Se esse corpo foi levado de um lugar para o outro, aí você vai encontrar ali um inseto que você só encontra em determinado local, né? Você já sabe que aquele corpo foi movimentado. Então é bem interessante essa ciência que Isso é muito legal. sim, que utiliza, né, os insetos. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas não tem o conhecimento, né, que os insetos são utilizados também aí na criminalística, né? Porque, enfim, existe muito preconceito em cima dos insetos. Né? A gente não comentou isso, mas existe sim, inseto é nojento, mosca é nojenta, barata é nojenta. Mas vejam aí, a mosca ela é muito utilizada na entomologia forense, por exemplo. Sim. E algumas moscas são polinizadoras. Falamos de polinização, os dípteras também existem muitos polinizadores, né? Enfim. Então, gente, nada de matar inseto de forma desnecessária. Não saiam. Eles já estão acabando. E até um pouquinho do roteiro aqui, mas acabei de lembrar de outro ponto importante para que os insetos nos ajudam, que é a questão das pesquisas, né? A gente tem a mosca drosófila, tem muitas pesquisas que a gente consegue fazer por causa dela. Como que funciona? O inseto ela tem um ciclo de vida mais rápido. Então, sei lá, em um mês você consegue várias gerações e você consegue usar isso para fazer suas pesquisas, né? Sim, é um inseto modelo, né? Isso, tá tentando lembrar esse nome. Obrigado. Eu também. Mas isso acaba sendo a base para pesquisas futuras, para, sei lá, a gente começa a pesquisar em um inseto, mas daqui a pouco passa para mamífero e daqui a pouco tá no humano. Tudo começa no inseto, então, pô. Sim. Não ignorem, né? Não ajudem a espalhar fake news sobre os pobres dos insetos. Sim. E todos os organismos têm sua utilidade e sua importância, né? E os insetos também. Não existe um planeta sem insetos, gente. Essa que é a verdade. Sim. Não existe. Exatamente. E vamos lá, tem mais ainda, né? Serviços ecossistêmicos que a gente vai estar Tem mais. É muita coisa. Acho que a maioria das pessoas não imagina que os insetos são tão provedores de utilidades para os seres humanos. Então, falando em provedores, eles também provêm alguns materiais, né? Que nem a Thali falou que das abelhas, além de serem polinizadoras, elas também geram mel, que a gente come. E tem o bicho da seda, né? Também, não sei se todo mundo sabe, mas a seda vem de um insetinho que produz a seda. Verdade. Olha aí. E eles também são grandes responsáveis pela decomposição orgânica do solo, o que, consequentemente, gera a saúde e a fertilidade do solo. Porque muitos insetos, eles são responsáveis por se alimentarem da matéria orgânica que está em decomposição no solo, seja animais mortos, seja fezes. Então, eles aceleram esse processo de decomposição orgânica, o que é muito bom
até para as nossas vidas, né? Seria muito ruim se os solos ficassem ali com uma quantidade de fezes ou animais mortos por muito tempo. E eles também contribuem para incorporar os nutrientes no solo, então tudo isso deixa o solo mais fértil. Numa sociedade que muitas das ações Além acabam desregulando completamente a ciclagem dos nutrientes, eles se tornam ainda mais importantes, né? Sim, sim. E eles também servem como bioindicadores, que é basicamente, às vezes você, pelo animal que está presente em determinado ambiente, você consegue fazer uma análise daquele ambiente. Então, os insetos, eles são muito utilizados como bioindicadores de qualidade de água, que eles interagem com vários tipos de poluentes e eles conseguem indicar a presença de certos contaminantes. Então, assim, às vezes você está num determinado ambiente aquático. Se algum inseto específico está naquele ambiente, pode significar que aquele ambiente está limpo, por exemplo. Porque se estivesse poluído, aquele inseto não conseguiria se manter ali. Então, ele é um bioindicador de pureza daquela água, por exemplo. É basicamente isso. A gente também já tinha comentado, né, que eles são a base alimentar de muitos outros animais, como sapos, anfíbios no geral, peixes, morcegos, pássaros se alimentam muito de insetos. Sim. E a gente se alimenta desses animais. Então, Às vezes, tudo até interligado. os próprios insetos se alimentam de outros insetos É também. verdade. Tem isso Eu ia também. comentar que tem muitos lugares do mundo que comem diretamente insetos, né? Sim, Faz parte É da verdade. Sim. Ali na Ásia, né? Inclusive, tem-se Acho muito que- esse debate sobre os insetos serem ali a alimentação do futuro, né? Porque eles são de fácil reprodução, eles são proteicos, eles exigem pouco espaço. Você não precisa de uma Amazônia inteira devastada, né? Pra criar inseto, igual é com boi. E as comunidades asiáticas que se alimentam de insetos, elas, tipo assim, elas estão desenvolvendo bastante esse lado, que pra gente aqui é estranho, mas pra eles, as gerações que eles se alimentam de insetos, e, gente, normal. E eles estão bem, né? Que mostra que são nutritivos, Sim. daria, né? Se alimentar deles. É algo a se pensar. Assim, eu particularmente eu ainda tenho um pouco de medo disso, mas eu busco tentar manter a cabeça aberta, né? Porque mudanças são precisas. Não, claro, vão teria que ser precisas. implementado de uma forma correta, né? Tem todo um processo para se pensar sobre isso, mas é interessante de qualquer forma. Como a gente Sim. menospreza os insetos até na hora da alimentação. Sim. Acaba caindo nisso, né? Tipo, sei lá. Sim. Olha o tanto que a gente já falou sobre o que os insetos podem fazer, podem nos ajudar, né, como sociedade. Não necessariamente que eles ajudam, mas, tipo, a presença deles gera um monte de benefícios pra gente. Sim. É engraçado porque a cultura ocidental tem muito essa ideia de inseto é nojento, inseto tem que matar. Sendo que, na verdade, eles podem servir até de alimento. Eu acho que tem muito dessa questão que, pra gente, os insetos são meio que ligados à sujeira ainda, né? Sim. Muito preconceito. Então a gente tá mostrando aqui que não, que vai muito além disso. Cara, os insetos são um grupo tão diverso, tão abundante, eles vão desempenhar várias funções. E é nosso dever, nossa tarefa, se a gente quer ter um meio ambiente saudável, equilibrado, a gente vai precisar da presença dos insetos. Exatamente. E não é de uma essa ou outra só, da maioria de todos eles por aqui, né? O que nos leva ao encaminhamento do episódio, né? A parte final, que é o que a gente pode fazer para evitar o pior. Quais são as mudanças que a gente pode ter? Pensando no coletivo, como sociedade, a Izzy até já levantou a bola, né? Não dá pra ficar desmatando, não dá pra derrubar uma Amazônia, por exemplo, para plantar gado. A gente vai precisar do famoso desmatamento negativo, né? Recuperar áreas que foram degradadas e trabalhar para que essas áreas se tornem ambientes saudáveis, que a gente chama de ambientes em seu clima, que é aquele ambiente que você conseguiria deixar ali, que ele estaria em equilíbrio e você não precisaria mais da manutenção dos humanos ali. A gente precisaria aumentar em muito essas áreas. Outro ponto que também já foi levantado a bola é sobre o agronegócio, que a maneira como a gente está produzindo comida atualmente não é sustentável, não dá para continuar com ela. A gente precisa optar por métodos mais sustentáveis, vão escapar dessa monocultura que a gente tem hoje, que, assim, boa parte das pragas que a gente tem, das espécies que são tidas
como praga, acontece por quê? Porque a gente derruba uma área, planta uma coisa só, sei lá, soja. O que acontece? Vai ter algum inseto que vai usar a soja para, sei lá, se alimentar ou para viver. E se você tem um campo inteiro de soja, você vai ter um campo inteiro desse inseto, sem o seu predador, sem nada. Então tá desregulado. A gente precisa parar de fazer isso e optar por policultura, por, sei lá, agricultura familiar, essas E a coisas. questão da alimentação orgânica também, né? Que novamente o uso de agrotóxicos também Sim. proporciona o declínio das populações de insetos. Então, investir em alimentação orgânica também é algo que ajuda Sim. aí na preservação dos insetos. Assim, a gente já tem outras opções para escapar da agricultura tradicional, que ela acaba demandando agrotóxico, acaba demandando fertilizantes, que a gente está vendo que a gente está passando com a guerra na Ucrânia, né? Então, assim, há outras saídas. A gente só precisa começar a tomar elas de maneira séria. E também a gente pode pensar na cidade. A gente falou, recuperar áreas degradadas, pode parecer algo distante. Eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes estejam em cidades, né? E a gente falou da questão da urbanização. Com o avanço da urbanização, a gente vê uma diminuição das áreas florestadas na cidade, a gente vê a diminuição de árvores, a gente vê um aumento de, sei lá, asfalto, que acaba criando microclimas, acaba aumentando a temperatura da cidade. A gente precisa, e já tem algumas alternativas, mas a gente precisa estudar bem como mudar isso. Queria aproveitar o gancho aqui nisso tudo que o Renan falou, né? Porque acho que vale um comentário, porque a gente escuta muito, né? A falácia que a humanidade está destruindo o planeta, né? E eu acho que essa é uma ótima falácia para o agronegócio e para as indústrias petrolíferas, né? Porque a gente tira das costas dos culpados, né? Porque, na verdade, é um certo grupo aí, pequeno até, que são as empresas de combustíveis fósseis que são responsáveis por grande parte das emissões de gases que provocam efeito estufa no nosso planeta, né? Então, de fato, eu acho que já está mais do que na hora de haver uma transição gradual na nossa matriz energética, né? Energia limpa, como a solar, geotérmica, eólica, né? Porque eu acho que isso, de fato, né, faria diferença no planeta. Se a gente quer medidas reais, né, para conter o aquecimento global, nós precisamos conter aí os principais poluidores do planeta, né? E cobrar dos nossos governantes queridos, né? Esse ano tem eleição, inclusive, né? Que tomem frente a isso, né? Que, sei lá, tenha multa para essas empresas, porque, claro que as ações individuais são importantes, né? Mas a gente precisa ficar no pé, né, daqueles que são os principais responsáveis, né? Sim, até porque também essas empresas, elas já são um grupo seletíssimo de pessoas. E elas produzem para um grupo também seleto de pessoas. Então, tipo assim, carro não é a maioria da população mundial que tem carro. Exatamente. Por exemplo. Então, assim, tudo isso precisaria ser revisto, né? Sim. E pensado. Já tá mais que na hora, né, gente? Já tá batendo na nossa porta. Sim, e como você falou, ano de eleição, né? Tem que conferir a posição dos candidatos. É o mínimo, né? Um candidato que se preocupe com as mudanças climáticas, com a natureza, com o meio ambiente. Exatamente. Né? Ainda mais a gente aqui, que é um país muito ligado à natureza, né? E que a gente tem, ou deveria ter, uma natureza muito abundante que poderia nos gerar tantas coisas boas. E temos uns ou outros aí que estão acabando com tudo. Exatamente. Você falou uma coisa que é muito importante, que é a gente, como país, a gente tem comunidades muito ligadas à natureza, as comunidades indígenas, quilombolas. É verdade. Elas podem e poderiam, né, contribuir muito para a discussão de como criar cidades mais sustentáveis. E além de ficar tipo, só escutando sempre os mesmos grupos, sempre as mesmas pessoas. Economize a energia da sua casa, né? Aumenta a conta do cidadão, né? Que não é o principal responsável pelo
pela crise hídrica do país, questão né? que tem me deixado de cabelo em pé recentemente é todo esse papo sobre carros autônomos, né? Parece uma coisa do futuro. Ah, você pode ter um carro e ele vai te levar para lá e para cá sem você precisar dirigir. E, beleza, é carro elétrico tal, não vai poluir, parece uma coisa super boa, né? Só que pensando, se você parar para pensar a fundo sobre como a cidade do futuro tá apontando que será, cara, o carro não é mais a melhor opção, né? Melhor saída. De novo, você pega uma cidade grande, uma cidade muito urbanizada, você vai ver o caos que é na entrada pro trabalho, na saída, um monte de carro ali. Então, aquela coisa, será que é a melhor saída? E Pois é. todo esse papo sobre repensar a cidade, tem até de casos assim, tipo, de transporte, de contato com a natureza, Cara, é um assunto muito grande que daria, sei lá, eu ia falar um episódio, mas eu acho que daria uma temporada de podcast aqui pra gente ficar papeando sobre isso. Mas no final das contas a gente tem que tomar cuidado com discursos superficiais, né? Sim. Acho que isso que tem que ficar mais claro, mais evidente para o ouvinte. Sim. Também a gente não tem como dar todas as respostas aqui para vocês. A gente está aqui para tentar plantar uma sementinha e guiá-los. Pensar no juntos. futuro a gente consegue construir alguma coisa juntos. Bom, acho que é isso, né, galera? É isso, gente. Fiquem atentos sempre, né? Valorizem os insetos, eles são extremamente importantes. Save the bees. Né? Save Não matem. Não matem os insetos, nossos amigos. Tá bom? E fiquem ligados no nosso Instagram também, que a gente deve lançar vários posts sobre insetos. Indica para os amigos, para os pais, familiares. Chama o contatinho ali para você vê esse episódio, vamos conversar sobre isso. Ideia de date, eu vi o podcast juntos. Escuta aí, sei lá, sexta-feira a gente dá um rolê, que tal? Olha só, perde tempo não, hein, sabe? Olha aí. E é isso então, sabe? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Então, bom dia. Boa tarde. Boa noite, boa madrugada.